Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que eu estou meditando aqui, 1 Samuel 9,18, vai dizer assim. Eu vou ser bem rápido, irmão, vou ser o mais objetivo possível. 1 Samuel 9,18. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia diz que Saul, ele está atrás de Samuel. Por que Saul está indo atrás de Samuel? Porque a palavra do Senhor afirma que Saul, ele está atrás da jumenta do seu pai que havia se perdido. E a Bíblia diz que Saul não achou jumenta. Só que o servo que estava com Saul vai dizer assim: ó, tem um homem aqui que ele é muito estimado. Tudo que ele fala acontece. Vamos até ele, talvez ele diga o que aconteceu com a jumenta do seu pai. Então percebe que Saul está indo atrás de Samuel porque o servo disse: tem um homem aqui que ele é estimado, tudo que ele fala acontece. Então percebe que Saul não está indo atrás de Samuel por causa do título, porque Samuel é profeta. Só que ele não está indo atrás de Samuel por causa do título de profeta. Ele está indo atrás porque o servo falou assim: ó, tem um homem aqui, tudo que ele fala acontece, vamos atrás dele. O que atraiu Saul ir atrás de Samuel não foi o título, foi saber que Samuel fala e acontece. Em Jeremias 28:9 está escrito: o profeta será conhecido como profeta quando apenas sua palavra se cumprir. Por que Samuel era conhecido ali? Porque a palavra que Samuel falava se cumpria. Por isso que o servo falou assim: ó, tem um homem aqui que ele é estimado, tudo que ele fala acontece, vamos atrás dele. O que fez Saul ir atrás de Samuel foi saber que Samuel falava e acontecia. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Irmão, o que atrai pessoas não é título. O que vai atrair as pessoas é saber que de fato Deus fala na sua boca. É isso que atrai. Eita Jeová, eita glória, aleluia, eu vou falar, Jesus. Olha que interessante, presta atenção. Quando o servo falou assim para Saul: tem um homem aqui que ele é estimado, tudo que ele fala acontece. Saul falou assim: vamos atrás dele então. Por que Saul está indo atrás de Samuel? É pelo título ou porque ele ficou sabendo que Samuel fala e acontece? Não é pelo título, é porque ele ficou sabendo que Samuel falava e acontecia. A Bíblia diz que Deus não deixou nenhuma palavra de Samuel cair por terra. Samuel era conhecido como profeta porque a palavra de Samuel cumpria. Como disse Jeremias 28:9, o profeta é conhecido como profeta quando apenas sua palavra se cumprir. Samuel era conhecido como profeta ali porque a palavra dele se cumpria. Por isso que o servo falou assim: eu tenho um homem aqui que ele se cumpre. Esse é profeta de verdade, vamos atrás dele. O problema das pessoas é que ela recebe qualquer um como profeta. Eu vou falar uma coisa aqui, vou ser bem rápido, não fugindo da mensagem. Eu estava numa live hoje, eu estava vendo um varão profetizando. Irmão, quando eu entrei na live pra falar mesmo, comecei a escrever, o cara me bloqueou da live. Sabe por que ele me bloqueou? Porque eu estava falando a verdade. Eu falei: filho, as pessoas dando glória, dando aleluia, falando o que Deus estava falando. Eu falei: filho, posso falar uma coisa pra vocês? O problema de vocês está em não conhecer a Escritura. Jesus disse: o erro de vocês está não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Em Jeremias 28:9, o Senhor disse: o profeta será conhecido como profeta quando apenas a palavra se cumpre. Jeremias falou isso para o falso profeta Ananias. Então percebe que o profeta é conhecido quando apenas a palavra se cumpre. O problema das pessoas é que a profecia nem se cumpriu e eles já estão falando que Deus está falando. Filho, você só vai saber que Deus falou mesmo quando se cumprir. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem nem para que minta, nem para se arrependa. Porventura, prometendo ser não cumpriria? Então se Deus está falando na boca mesmo, tem que se cumprir. O problema das pessoas é que a profecia nem se cumpriu, ele já está falando, Deus está falando. Glória a Deus, ele vai dando glória, ele vai dando aleluia. Falta de discernimento. Quando eu comecei a falar isso, irmão, o rapaz me bloqueou da live. Só que enfim, não vou entrar em detalhe. Vamos voltar para a passagem aqui. Percebe uma coisa. Então percebe que Saul, ele está indo atrás de Samuel porque o servo falou assim que tem um homem que falava e acontecia. Então percebe, o que atrai não é título. O que atrai foi saber que Samuel de fato era alguém que Deus falava na boca dele. O que vai atrair pessoas para você, filho, não é você profetizar. O que vai atrair pessoas é saber que de fato Deus está falando na sua boca. É isso que atrai. Eita glória, aleluia. Só que eu quero que você dobre atenção comigo nesse versículo, 1 Samuel 9:18. Quando Saul está atrás de Samuel, olha o que está escrito: Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Samuel respondeu: eu sou o vidente. Segura isso aqui. Percebe que Saul, ele vai falar com Samuel sem saber quem Samuel é. Percebe que Saul está atrás do vidente. Naquela época não era conhecido como profeta, era conhecido como vidente. Os profetas de hoje eram conhecidos como vidente, como diz a palavra do Senhor. Então percebe que ele está atrás do vidente. E quem é o vidente? Saul.
Samuel, perdão, percebe que Saul está atrás de Samuel. Samuel é o vidente. Saul está atrás do vidente. Só que percebe uma coisa, olha que interessante. Quando Saul para falar com Samuel, Saul vai falar assim para Samuel: você poderia me informar onde é a casa do vidente? Por quê? Porque ele está atrás do vidente. Só que Samuel vai falar assim: eu sou o vidente. Então percebe que Saul estava falando com Samuel sem ter noção de quem Samuel era. Não vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Presta atenção no que está escrito no versículo número 18. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Então percebe que ele está falando com o vidente. Ele está perguntando para o vidente onde é a casa do vidente. Só que Samuel vai responder assim: eu sou o vidente. Você está falando comigo, quem você procura está na sua frente. Então percebe que Saul estava falando com alguém que não tinha nem noção de quem era. Ele estava procurando pelo vidente, falando com o vidente na frente dele, estava procurando pelo vidente. Percebe que ele vai fazer uma pergunta para Samuel, falando assim: onde é a casa do vidente? Só que ele já estava falando com o vidente, só que não tinha noção de quem era, o que ele estava falando. Tem pessoas que falam com a gente, tem nem noção de quem nós é. Tem pessoas que falam comigo, tem nem noção da potência que a gente é na mão de Deus. Tem gente que dialoga com você, caminha com você, mas não tem noção de quem você é. Percebe, olha Saul falando com o profeta, sem saber que de fato era o profeta. Percebe, ele falou assim: onde é a casa do vidente? Ele estava atrás do vidente. Samuel falou assim: eu sou o vidente. Então percebe que Saul estava falando com Samuel sem ter noção de quem Samuel era de fato. Tem pessoas que falam comigo e com você, não tem nem noção da potência que a gente é na mão de Deus. Eita Jesus, olha que tremendo, irmão. Só que percebe uma coisa aqui. Olha que interessante. Só que a Bíblia vai dizer assim, lá no versículo de número 15. Olha o que vai dizer, 1 Samuel 9,15. Um dia antes, a chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unjam como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou até mim. Olha o que está escrito no versículo número 15. Quando Samuel foi na direção de Saul, Deus falou assim. Só que Deus tinha avisado um dia antes. Presta atenção no que está escrito, irmão, no versículo número 15. Um dia antes da chegada de Saul. Então percebe, um dia antes de Saul chegar, Deus já tinha falado com Samuel um dia antes. Deus falou assim: Samuel, amanhã eu vou trazer um homem até você, um dia antes de Saul chegar. Por que Deus falou para Samuel um dia antes? Sabe por quê? Porque Samuel, ele é profeta. Então percebe, antes de Saul chegar, Deus falou para Samuel um dia antes da chegada de Saul. Agora por que Deus falou um dia antes? Antes de Saul chegar, Deus falou: por que um dia antes? Sabe por quê? Porque Samuel é profeta. E lá em Amós 3,7 está escrito: esteja certo que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo aos profetas. Percebe? Pelo fato de Samuel ser profeta, Deus revelou o segredo primeiro para quem? Para Samuel. Porque a Bíblia fala que Deus não faz nada sem revelar o segredo aos profetas. Então percebe que antes de Saul chegar, Deus já tinha falado com Samuel um dia antes. Tem coisas que Deus avisa de imediato para quem é servo dele. Então percebe, antes de Saul chegar, um dia antes, Deus já tinha falado para Samuel que ia trazer Saul. Um dia antes. Percebe lá em Deuteronômio 31,14. Antes de Moisés morrer, Deus também falou: Moisés, eis que a sua morte se aproxima. Antes de a morte chegar, Deus também revelou para Moisés. Porque Deus avisa primeiro para quem é servo. Quem é servo de Deus, Deus avisa de antemão. É muito forte isso. Então percebe, antes de Saul chegar, Deus já tinha revelado. Olha que forte isso, um dia antes. Olha o que Deus falou: ó, amanhã por volta dessa hora, enviarei a você um homem. Agora é interessante que Deus falou assim: enviarei. Percebe, Samuel é profeta, só que não é o profeta que traz. Deus falou assim: enviarei a você. Então percebe, Samuel até é profeta, até é conhecido como instrumento, só que não é ele que traz, é Deus que envia. Olha o que Deus falou: amanhã enviarei. Por mais que Samuel é profeta, por mais que Samuel é conhecido como alguém que Deus usa, só que Deus falou assim: Samuel, enviarei a você um homem. Então percebe, não é o profeta que traz, é Deus que envia. Filho, nada é nós. Você acha que é eu, você acha que é você? Não é você, é Deus que envia. Você quer ver uma coisa? Se até Jesus, que sendo Deus, disse assim: ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Se até Jesus, irmão, que é maior do que nós, disse: ninguém vem a mim se o Pai não enviar, por que você está achando que é você? Não é você, filho. Olha o que Deus disse: Samuel, amanhã enviarei. Então percebe, não é o profeta que traz, é Deus que envia. Se até Jesus, que é Jesus, disse: ninguém vem a mim se o Pai não enviar, por que você acha que é você? Não é você, filho. Nada é eu e você, tudo é Deus. Porque